Imagine acordar todos os dias com temperaturas abaixo de menos 43 graus. Onde a água ferve e congela no ar em segundos. Onde o simples ato de respirar pode queimar. E ainda assim, a vida floresce. As crianças brincam. E o calor humano, sobrevive. Você está prestes a conhecer Yakutsk, a cidade mais fria do mundo. Mas mais do que o frio, esse é um retrato da resiliência humana. Do que significa se adaptar, resistir e viver. A viagem começa em Novosibirsk. De lá, um voo leva até Yakutsk, na Sibéria Oriental, o coração gelado da Rússia. A cidade nos recebe com menos 46 graus às 5 da manhã. O sol ainda não nasceu. O frio entra pelos ossos. O aeroporto parece congelado. As bagagens, duras como pedra. E o transporte até o centro da cidade já é uma prova de resistência. Mas este é apenas o início. Em Yakutsk, a vida acontece em câmera lenta. Caminhar ao ar livre exige camadas e mais camadas de roupas térmicas. As ruas estão cobertas de neve. O vapor da respiração forma gelo nas sobrancelhas. Congelar os pés leva apenas minutos. E a água fervente transforma-se em neve antes de tocar o chão. Mas o corpo se acostuma. E a mente aprende a respeitar. Porque aqui, o frio não é só um clima, é um estilo de vida. Nossa jornada nos leva até Saya, um morador local. Ele nos recebe em sua casa por meio do Couchsurfing. Não fala inglês, nem espanhol. Apenas russo e iacuto, o idioma nativo da região. A comunicação acontece por gestos, olhares e um tradutor de celular. Ali, conhecemos os sabores do dia a dia: chá quente, cocô fermentado e silêncio aconchegante. As casas são aquecidas, pequenas fortalezas contra o frio. Na mesa, tradições ancestrais. Na parede, fotos da mãe, com marcas que indicam sua partida, um costume cultural local. Yakutsk não é feita apenas de gelo, mas de histórias humanas. Em Yakutsk, nada é construído por acaso. As casas aqui não repousam sobre o solo. Elas flutuam sobre pilares, como se temessem tocar o chão congelado. Esse solo, chamado permafrost, permanece congelado durante o ano inteiro. Se qualquer estrutura tocar diretamente essa base gelada, o calor gerado pela própria casa pode derretê-lo. E quando isso acontece, o terreno afunda, entorta, racha, e engole tudo que estiver sobre ele. Existem registros de casas inteiras desmoronando ou afundando no solo instável. Por isso, todas as construções devem ser pensadas como se estivessem sobre um lago de gelo fino. Tudo precisa ser calculado, controlado, equilibrado. As ruas parecem normais à primeira vista, mas escondem uma complexa rede de tubulações expostas, sempre aquecidas, que serpenteiam a cidade como veias quentes num corpo congelado. Os cabos elétricos são reforçados para resistir ao peso do gelo acumulado, e a distribuição de água depende de um sistema que nunca pode parar. Um pequeno erro de engenharia, e todo um quarteirão pode ficar sem água ou aquecimento. Em Yakutsk, a arquitetura é mais do que um conforto. É uma forma de sobrevivência silenciosa.
Yakutsk é habitada por mais de 300 mil pessoas. A maioria delas pertence ao povo Sakha, também conhecido como Yakuto. Com traços mongóis e influências turcomanas, o povo yakutiano carrega uma história que resiste ao tempo e ao gelo. Eles falam sua própria língua, mantêm seus próprios ritos, e vestem roupas tradicionais feitas com peles cuidadosamente trabalhadas. Não por vaidade, mas por sabedoria ancestral. No inverno, vestem o malachai, um chapéu tradicional com abas que protegem o rosto do vento cortante. Usam botas chamadas torbaza, feitas para suportar menos 60 graus. Na cozinha, a carne de cavalo não é apenas alimento, é tradição. Os peixes são consumidos ainda congelados, como o sashimi do Ártico. As danças são lentas, circulares, como se coreografassem a relação entre homem e natureza. E o mais impressionante, apesar das adversidades climáticas, a cultura yakutiana nunca foi apagada. Nem pela União Soviética, nem pelo tempo. Aqui, a tradição é um abrigo tão essencial quanto uma casa aquecida. Como se vive, de verdade, em um lugar onde a temperatura é mais baixa do que dentro de um congelador industrial? As escolas funcionam normalmente até os menos 50 graus Celsius. Somente abaixo disso é que podem ser suspensas. Os carros precisam permanecer ligados o dia inteiro. Desligar o motor pode significar nunca mais ligá-lo. O mercado é ao ar livre. Carnes congeladas são empilhadas em caixas, sem refrigeração. Não é preciso. A natureza cuida disso. As crianças brincam na neve como se fosse um parque. O rosto rosado, os olhos brilhando. A inocência vence o gelo. Nos shoppings, aquecidos e iluminados, a vida pulsa com uma certa normalidade. Cafés, livrarias, lojas. Um universo paralelo ao frio lá fora. E à noite, quando a cidade se recolhe, o silêncio é absoluto. Um silêncio branco, denso, quase espiritual. Yakutsk mostra que a vida sempre encontra um jeito, mesmo quando o termômetro diz que não. Durante o inverno profundo, o rio Lena congela completamente. E onde antes havia água corrente, agora há uma estrada. Carros, caminhões e viajantes cruzam sobre o gelo como se fosse um tapete branco. Essa rota é conhecida como a Rota dos Ossos. Um nome pesado, que carrega memórias sombrias da época do Gulag, quando prisioneiros eram forçados a construir estradas no meio do nada, sob condições desumanas. Hoje, essa estrada de gelo conecta vilarejos, leva mantimentos, cria pontes onde antes havia abismos. Mas também é perigosa. Se um veículo quebra no meio da travessia, não há para onde fugir.
Não há para quem ligar. Apenas você, o frio e o tempo. Ainda assim, a beleza. O pôr do sol sobre o gelo. O vapor dos motores desenhando nuvens quentes no ar congelado. O isolamento que purifica. Nessas estradas congeladas, é como se o mundo parasse por um instante e escutasse a si mesmo. Yakutsk não é apenas um lugar. É uma prova viva de que a adaptação é uma forma de amor. Amor pela terra, pela família, pela cultura. Amor pela vida, mesmo quando ela se apresenta em sua forma mais dura. Não se trata de resistir ao frio. Trata-se de aprender a caminhar com ele. De fazer dele um professor, um aliado, um espelho. Cada casa aquecida, cada xícara de chá, cada gesto gentil no meio da tempestade. Tudo isso é humanidade em estado bruto. E talvez, no fim das contas, seja isso que Yakutsk ensina. Que mesmo sob menos 71 graus Celsius, o calor humano é capaz de derreter o mundo. Essa jornada mostrou que, mesmo nos extremos mais hostis do planeta, o coração humano ainda pulsa com calor. E você? Teria coragem de viver aqui, mesmo que por um dia? Este vídeo foi criado com base em imagens de um topo por Elmundo, sob licença Creative Commons. Se gostou, curta, comente e se inscreva no canal para mais vídeos como este.